Vivemos na era da tecnologia e a tecnologia nos trouxe quantidade e velocidade de informações de tal forma que precisamos nos perguntar o que fazer com tantas informações. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos no segundo dia de reflexão com o tema O que fazer com tantas informações. A era da tecnologia nos trouxe esta velocidade, esta quantidade de informações que chegam até nós. Mas a palavra de Deus nos diz que precisamos ter o discernimento, o cuidado, a vigilância quanto o que ouvimos, o que vemos, o que colocamos para dentro do nosso pensamento no nosso coração. Porque as nossas emoções podem emoldurar as nossas ações e comportamentos que vão nos identificar como uma mulher cristã, uma mulher que segue os ensinamentos de Deus ou uma mulher que tem uma característica de se moldar a este mundo. Então nós precisamos ser renovadas pela palavra do Senhor para discernir o que ouvimos e vemos. E estudos científicos apontam para um comportamento onde as pessoas elas ficam doentes, elas ficam psicologicamente afetadas quando essas não recebem ou não buscam informações. Então são pessoas que querem ter uma quantidade de informações grandiosas em seu cérebro, em seu pensamento. Mas acontece também que estudos começam a identificar que as informações começam a ter uma característica de superficialidade, onde a pessoa lê o título, lê primeiro parágrafo, conclusão e esta se posiciona como se tivesse uma informação completa sobre aquele assunto. E precisamos ter o cuidado, porque esta pessoa passa a informação para frente. Quando esta informação é passada para frente, aquele que ouve assume também essa superficialidade da informação e cria um estilo de pensamento naquela superficialidade, não se aprofundando exatamente o que significa. E quando eu não me aprofundo naquele assunto e passo a assumir como estilo de vida aquele assunto, eu posso desagradar a Deus, eu posso desobedecer aos mandamentos, aos seus princípios, à palavra do Pai. E esta superficialidade não me posiciona na palavra do Pai. Por isso, a palavra nos faz pensar sobre pessoas se esfriariam no amor, pessoas que negarão a fé, negarão a um estilo de vida segundo a vontade de Deus. Um estilo de vida de preservação da família, de preservação dos valores morais, da ética, da preservação do que realmente me retrata e me identifica como uma mulher de Deus. E antes de entrarmos no assunto de um homem chamado Nicodemos, eu quero conversar com vocês ainda no livro de 2 Timóteo, como tratamos no primeiro dia de reflexão deste tema, mas agora a partir do versículo 10 do capítulo 3, que diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Então o apóstolo Paulo fala a Timóteo, um filho de consideração da parte de Paulo. Ele fala que Timóteo então tinha que viver segundo o que Paulo vivia, porque Paulo conhecia na profundidade o que era servir a Deus, o que era a palavra de Deus. Então Paulo, na capacidade de conhecimento divino, este tem a condição de passar para frente aquilo que ele vivia e que ele sabia o que era correto e passa então para Timóteo. E ele diz que precisava viver na doutrina do Evangelho, na doutrina do que Deus nos ensina. E esta doutrina envolve um modo de viver com boas intenções, com um coração cheio de fé, com longanimidade, com amor e paciência, porque precisamos uns aos outros viver dessa forma. E viver dessa forma uns aos outros faz com que uma sociedade, uma família,
um ambiente se torne melhor. Quando eu começo a assumir informações na sua superficialidade, sem me aprofundar do que realmente aquilo significa, eu posso criar um ambiente de impaciência, de uma falta de amor e principalmente falta de fé. Por quê? Porque eu começo a olhar somente para aquilo que eu acredito sem fundamentar na palavra de Deus. Então, toda a informação que chega até mim e que eu começo a me aprofundar nessas informações, eu preciso identificar se essas estão de acordo com a palavra de Deus. E você pode perguntar dessa forma, mas tudo realmente, até aquilo que eu aprendo na escola, ou até aquilo que eu vejo em um noticiário a respeito de uma pessoa? Sim, todas as coisas. Há informações que são necessárias para o cumprimento de uma avaliação, por exemplo. Então eu vou aprender, aplicar naquela avaliação, mas isto não significa que aquela informação faz parte da minha essência, faz parte de quem eu sou em Cristo Jesus. E Paulo continua nos próximos versículos dizendo assim: se eu vivo desta forma, em paciência, em amor, em longanimidade, com informações do que o Senhor nos ensina como estilo de vida, como uma verdade absoluta para a minha vida, significa que eu possa passar por perseguições. Por quê? Porque pessoas entendem que o que está na palavra de Deus é ultrapassado, não faz parte mais deste mundo de uma velocidade, quantidade e superficialidade de informações. E no versículo 13, Paulo diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então as pessoas que passam informações contra a palavra de Deus, tentando convencer outras pessoas de que aquilo é bom, são pessoas consideradas pela palavra do Pai, pessoas más, pessoas sem sabedoria divina, pessoas imprudentes. E estas se envolvem em suas próprias maldades, em seus próprios pensamentos. E a palavra de Deus diz que estes vão de mal a pior. Então, eu não posso me envolver, eu não posso escolher pessoas e informações que essas passem a fazer parte da minha vida, sendo que estes desejam conceitos, ideologias, práticas fora da palavra de Deus, fora dos princípios de Deus. E eu e você precisamos nos enraizar, nos aprofundar quais são esses princípios de Deus para que nós não sejamos enganadas. E ele continua no versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Versículo 15: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, Timóteo já era uma pessoa que nasceu aprendendo sobre Deus, com o intuito de saber como viver segundo os princípios de Deus. E nós precisamos ser assim. Isso não significa que seremos pessoas ignorantes quanto às informações que chegam até nós. É importante sabermos o que está regendo o mundo, que está regendo o pensamento de pessoas contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus. Mas estas não podem ser enraizadas no nosso coração. E Paulo dá um alerta a Timóteo dizendo: daquilo que você tem aprendido desde pequeno, guarde em seu coração. Não se desvie, não se embarace com o que está sendo falado hoje, com aquilo que pode ser contrário à palavra de Deus. Por quê? No versículo 16 diz assim: toda a escritura, ou seja, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela foi divinamente inspirada pelo Senhor, revelada pelo Pai, escrita a partir daquilo que Deus tinha para falar como ensinamento para nós. A palavra de Deus, ela não é uma inspiração
para que tenhamos uma vida boa somente naquilo que consideremos que é importante para nós. Aquilo que não consideramos como bom, jogamos fora. A Bíblia não, ela é toda inspirada para nós. Por isso que algumas pessoas tiram versículos fora de todo um contexto daquele capítulo, como estudamos na série de reflexões Mais Perto de Deus. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a playlist do link para que você assista novamente. Por isso é importante lermos, conhecermos a palavra de Deus, para identificar no meio de uma velocidade e quantidade de informações o que realmente é necessário para mim, o que realmente me faz crescer na presença de Deus. E continua neste versículo, ela é proveitosa para ensinar. Nós conhecemos a palavra para ensinar, para exortar no amor, para passar de geração em geração, como Deus falava com os patriarcas no Antigo Testamento, de que estes deveriam ensinar os teus filhos, ensinar as próximas gerações sobre a palavra de Deus. Este é o meu papel, este é o seu papel, para que outras pessoas não fiquem enganadas quanto ao que se ouve por aí. E ela continua, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós precisamos ser instruídas pela palavra de Deus. E nessa instrução nós nos tornamos pessoas segundo o coração de Deus, pessoas que praticam a paciência, que praticam o amor, que praticam a longanimidade, que praticam a fé, que praticam a palavra de Deus. Então, para que nós continuemos a nossa reflexão na parte 3 desta série, com a vida de Nicodemos, nós precisamos pensar e refletir. Mesmo com todas as informações que eu recebo, num tempo onde a velocidade, a quantidade e a superficialidade fazem parte da rotina de informação das pessoas, é necessário que haja o cuidado. O que eu faço com essas informações? Eu internalizo e pratico sem nenhum discernimento, ou faço como Paulo ensina a Timóteo? Eu preciso ser instruída pela palavra de Deus para que eu venha discernir o que é bom e o que é mal. Com tantas informações, eu preciso escolher quais realmente são necessárias para a minha vida, porque há informações que não são necessárias. Nós só adquirimos pela necessidade de um mundo tão acelerado. Fique com essa palavra e entenda que uma mulher bem informada é uma mulher que sabe identificar quais informações são realmente necessárias e quais informações te fazem a essência de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.